Você sabe que tem uns restaurantes em São Paulo que mais vende espumante? É um restaurante de paella, que você entra, você chega lá, todo mundo recebe uma tacinha de espumante, um tantinho, né? Welcome drink. Um welcome drink é espumante. Aí eu conversando com o cara, falei, pô, mas você dá pra todo mundo, você não gasta bastante? Ele falou, rapaz, você não sabe quanto eu vendo. Por quê? Porque chega lá uma família, a família tá um cara pensando em chopp, outro pensando em drink, outro pensando em caipirinha, né? Aí você toma, opa, peraí, legal isso aqui, hein? Você já meio que estabilizou o negócio, né? Você no mínimo deu vontade pro cara. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinhos. Meu nome é Diego Bertolini, sou empresário, consultor de mercado, especialista em vinhos e todas as semanas nós estamos aqui com especialistas e empresários em um podcast com o intuito de acelerar a sua performance, suas vendas e também sua rentabilidade atuando no mercado de vinhos. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, eu tenho que aqui pegar o currículo dele, Daniel Perches, um publicitário que atua já em grandes agências, começou atendendo uma vinícola brasileira, dentro da sua agência de publicidade, que trabalhava numa agência de publicidade. Posteriormente, ele inicia um blog, foi um dos primeiros blogs de vinhos no Brasil, já tem mais de 13 anos de experiência nesse mercado, acumula muitas horas de taça, também viagens técnicas no mundo inteiro, tem um evento de vinhos e é um dos principais influenciadores do mercado de vinhos e também um grande comunicador. Daniel Perches, muito obrigado e bem-vindos ao nosso podcast, que hoje a gente vai estar falando sobre 5 tendências ainda em 2023 que vão impulsionar e acelerar as suas vendas. Daniel, muito bem-vindo. Diego, obrigado. É sempre um prazer estar com você aqui. Você sabe que a nossa amizade já é de muitos anos, né? A gente já se conhece há muito tempo. Cara, não, é um prazer, é uma honra, mas é uma tarefa difícil aqui. Desse primeiro aqui com você, eu vou ter que... Vamos ver se eu vou dar conta do recado aqui, né, cara? Não tenho dúvida nenhuma que vai dar conta do recado, e ainda mais, cara, pela tua expertise e conhecimento de vinhos, tá muito conectado não só com consumidores, também com trade, e eu acho que a pauta de hoje, cara, vai ser muito bacana, porque muito boa. A gente vai estar falando sobre algumas tendências que vem impactando não só o consumidor, mas principalmente aquele empresário, e tu tem um relacionamento muito grande, com importadoras, produtores, sim, empresários, e como tá vendo aí o mercado agora em 2023? Você sabe que eu estava conversando, essas últimas semanas eu tenho conversado com alguns empresários, alguns importadores, alguma pessoa de loja também. Como você disse, a gente tem o evento lá, o Encontro de Vinhos, então também conversando com alguns microempreendedores, esses que estão aí com lojas e tal, e é interessante ver que o pessoal está assim animado, parece que em alguns momentos tiveram algumas baixas, e depois agora parece que eles estão vendo um futuro talvez mais legal, não sei se até porque está se projetando aí o final do ano ajuda um pouco as vendas e tal, mas eu acho que o pessoal está um pouco mais animado agora, me parece, assim, pelo que eu conversei com todo mundo, apesar de todos esses problemas aí de dólar, política, tudo influencia um pouco, mas eu acho que o pessoal, pelo menos com quem eu conversei, parecia um pouco mais animado nisso. Com certeza, porque a gente teve aquele boom da pandemia, foi 132 milhões de litros mais comercializados, o canal digital, a gente que atua também no digital, ele ganhou muita força, 16% de participação nas importações. E a gente vê agora uma mudança, e por isso a gente sempre... O nosso intuito aqui é estar atualizando aí os empreendedores com conteúdo, trazendo especialistas de uma forma gratuita, com conteúdo bem direcionado para a gente estar mudando, porque o mercado hoje vem em metamorfose. Então, sim, vamos lá, a pandemia, digital, delivery, o vinho foi a bola da vez, agora o pós-pandemia a gente tem uma mudança e cada vez mais o consumidor buscando experiência de consumo. Não só o digital está oferecendo experiência de consumo, mas principalmente o físico. E uma migração do consumo fora do lar, que é a nossa primeira tendência, o segmento de bares e restaurantes. Eu sou felizardo de fazer parte do Conselho da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A gente fala muito sobre vinho lá. Dani, 1 milhão de bares e restaurantes no Brasil.
apenas 10% trabalham com vinhos. Nossa, é muito. E aquele consumo que foi reprimido dentro do lar, né, agora ele vai fora do lar. E a gente tem aí um mar, um oceano azul aí para estar desbravando o segmento de bares e restaurantes. E levando também soluções. Lá em Campinas, cara, a quantidade de bares de vinho que abriram e restaurantes atuando. Como tu vê essa tendência no segmento de alimentação fora do lar, no caso, abraçando o vinho para estar gerindo a categoria? Você sabe que você estava me falando, eu estava lembrando, esse final de semana passado, eu fui num bar que aconteceu a mesma coisa, que eu estava agora em Belo Horizonte e vi a mesma coisa acontecer. O pessoal chegando para um happy hour e tal, e começou aí o pessoal, alguns tomando chopp e tal. Falei, vamos ver, eu sempre fico de olho, né, olhando lá como é que o pessoal está tomando e tal. E eu comecei a ver mais gente tomando vinho. E parecia que tinha mais gente em lugares descontraídos. Né? Não estamos falando, você fala assim, mas então era um bar super chique, super renomado. Não, era um bar bem descontraído. Nesse de São Paulo que eu te falei que eu estava olhando, era num sábado numa feijoada. Então, né, você fala, pô, feijoada, aí o pessoal já pensa caipirinha, pensa cerveja e tal. Não, tinha muito consumo de vinho. Tá? E eu acho assim, é só a gente pensar um pouco, né? Se aumentou muito na pandemia, significa que as pessoas estavam bebendo, estavam gostando de beber. Porque senão dava um boom e caía de repente, não é? Claro. Então subiu e o cara falou, pô, gostei desse negócio de beber vinho e tal. Se ele bebe em casa, por que ele não vai beber no bar, no restaurante? Ele só não vai beber se ele não tiver o vinho lá, né? Se ele não tiver uma boa condição. E aí, boa condição é que ele tem a taça, que ele tem um preço justo pelo vinho. A gente sabe que vai pagar mais caro. Eu que vou em restaurante, você que vai em restaurante, a gente que bebe vinho, a gente sabe que a gente vai pagar mais caro pela garrafa do que se a gente fosse comprar na importadora, fosse comprar no comércio, não é? Isso é normal, porque você tem o serviço. Né? Mas que seja justo, né? Você fala, puta, mas tá 5 vezes o preço, aí começa a complicar. Eu acho que isso é um limitador. Mas, por outro lado, quem está vendo essa oportunidade tá entendendo que, cara, se eu faço isso em casa, por que eu não vou fazer no restaurante? Por que eu não vou beber? Ou num lugar mais descontraído. Então, o que você falou, cara, se 10%, 10%, né? 10%. Porra, imagina, cara, o que tem de espaço. E outra, com o que tem de tecnologia hoje, bag-in-box, meia garrafa, um quarto de garrafa, não tem mais porquê. O cara fala, mas eu tenho que abrir uma garrafa, vou perder o vinho e tal. Ele tem. E eu acho que tu tocou num ponto, na minha opinião, que a grande virada de chave, acho que o segmento de bar e restaurante, que falou de portfólio, precificação e formato de venda. Eu acho que o formato de venda, eu acho que é um dos principais pontos, porque, vamos analisar para o nosso concorrente indireto, cerveja. Sim. Tá? Cara, chega na cerveja, lá em Campinas, num bar, vai pedir cerveja long neck, vai ter opção, garrafa 660, 300 ml, 500 ml, até torre. Isso. Né? Tem o chopp também. E tem o chopp se você quiser, né? Isso, né? Então, cara, tu tem uma diversidade de formatos, tipos de cerveja, no caso. A Pilsen, ela predomina, mas vamos lá, no vinho. A maior objeção do consumidor de vinho agora, até dados do nosso amigo Rodrigo Lanari, né, cara, foram 29 milhões de consumidores que migraram do consumo esporádico para um consumo regular na pandemia. Então esse cara que teve contato com o vinho dentro de casa, foi para o lar, ele quer a opção. Daí chega num bar, restaurante e eu quero uma taça de vinho. Primeiro, você tem vendo garrafa. Essa é a primeira objeção. Daí, cara já é um problema. Já é um problema. Então, acho que esse é um ponto da questão do formato de venda. Então, vender vinho em taça. E lá na Brasel, a gente fez muitas pesquisas, Dani, e a maior dor do dono de bar e restaurante é desperdício. Né? No caso assim, cara, abrir garrafa, e aí? Claro, não tenho dúvida, né? O desperdício. Mas aí tu falou, pô, bag-in-box. Por exemplo, né? Pra quem não conhece bag-in-box, é uma bolsa, 3 litros, né? Que uma torneirinha aqui que vai servindo o vinho, né? E tem uma durabilidade, é como se fosse 4 garrafas e tem uma durabilidade aí de 30 dias. Até tu consumir todo o produto. Então aqui, além de tu ter uma maior rentabilidade, porque tu diminui o desperdício, e também tu tem menos peso, menos custo logístico para tu importar. Esse, por exemplo, é o vinho português. Então, o vinho português. Então, tu tem menos custo logístico, aumenta a tua rentabilidade. E aumenta o prazo de validade. Então, até
mais que um barril de chopp. O barril de chopp muito mais, 72 horas parece que né? Um negócio assim. 72 horas para tu consumir agora aumentou um pouquinho até. Bom, não chega a 30 dias. Não chega a 30 dias. Enfim, então acho que esse é o primeiro ponto, né? E o segundo é embalagens, né? Pô, meia garrafa, branco, frisante, lata. Hoje tem de tudo, cara. Mas eu queria só fazer uma provocação. Eu não quero defender o cara do restaurante, não, mas só pra gente entender. O dono do restaurante, dono do bar do restaurante, ele tem uma tarefa que é servir os clientes dele, fazer uma boa comida, ter uma boa bebida, tudo isso é a função dele, né? Agora, a função de quem que é mostrar para esse cara que ele pode ter vinho? É o do vendedor. É da indústria. Né? É da indústria, cara. Se a indústria não... Se esse vinho, eu acho... aí o expert é você que vai me dizer, mas eu acho o seguinte, se o vinho está em 10% só de todos os bares e restaurantes, é culpa da indústria, que não chegou lá e não conversou com o cara, não entendeu, falou, peraí, vamos entender, o que você tem aqui? Eu tenho o botequim do Daniel, tá bom, o botequim do Daniel, o que vem? Eu vendo aqui cerveja, vendo isso, vendo uma calabresa, calabresa cebolada, se você colocar um vinho tinto aqui fica legal, eu faço feijoada no final de semana, rapaz, tem aqui um espumante que fica muito bom e tal. Não sei, cara, faz um teste, vai um final de semana lá, faz uma degustação. Você sabe que tem uns restaurantes em São Paulo que mais vende espumante? É um restaurante de paella, que você entra, você chega lá, todo mundo recebe uma tacinha de espumante, um tantinho, né? Um welcome drink é espumante. Aí eu conversando com o cara, falei, mas você dá pra todo mundo? Você não gasta bastante? Ele falou, rapaz, você não sabe quanto eu vendo. Por quê? Porque chega lá uma família, a família tá um cara pensando em chopp, outro pensando em drink, outro pensando em caipirinha, né? Aí você toma, peraí, legal isso aqui, hein? Você já meio que estabilizou o negócio, né? Você no mínimo deu vontade pro cara. Só ter na carta 3 ou 4 rótulos caros, isso não vai vender. Aí depois ele põe a culpa na indústria. Aí o dono do restaurante fala, vinho não vende. Vende. E é a questão de oferecer. Então, cara, já limitamos, né, essa objeção do estabelecimento em desperdício. Não tem mais desperdício porque hoje, como a Coca-Cola, tu tem desde... Com certeza. 60 ml até 3 litros. Em PET, vidro ou lata, né, tu tem tudo. O vinho começa a ter, né, bag-in-box, meia garrafa, 187 ml de vinho espumante branco fino. Tem também a própria lata, né, espumantes, frisantes. Tintos e brancos, mas a maioria hoje dos produtos em lata são tintos e brancos até para conveniência, frigobar, enfim, é a jornada do consumo. Então, acho que esse é o ponto interessante. O segundo ponto, Dani, que eu vejo é o nível de consciência do proprietário. Sim, claro. Do proprietário entender que com o vinho ele aumenta a sua rentabilidade. Exatamente. Outra pesquisa legal, cara, que eu participei de um congresso na FISPAL, tá? Um bar, a FISPAL agora nesse último ano, um bar e restaurante que trabalha com vinhos tem 70% mais de margem líquida do que um bar que não trabalha. Olha só. Por quê? É isso aí que tu falou. O cara que consome o vinho, normalmente ele pede uma entrada, ele consome uma água. Claro. Vamos lá. Normalmente o cara que consome uma cerveja ele não pede água. Não, de jeito nenhum. A água, ela proporciona margem. A entrada, couvert, o cara que começa com espumante, vai no couvert, porque até, cara, normalmente começa com espumante. Tem o couvert. E o outro ponto também, cara, que é engraçado, até no bar e no botequim, por exemplo, no boteco, a pessoa vai menos do banheiro. Por quê? E até o serviço diminui. Porque o garçom vai fazer o serviço na mesa. E é uma taça só, né? O copo de cerveja ou de chopp você vai trocando toda hora também, né? Você tem que lavar aquele copo toda hora. Se o cara tomar 10 copos de chopp, que é possível tomar, né? O cara passa uma noite lá, ele toma 10 copinhos, aquele copinho que o pessoal chama de lagoinha, ou copinho, né? Coisa de bar. Ele vai trocando e vai lavando. É a água que vai indo embora, né? Você pega uma taça, é uma taça do começo ao fim. Você lava uma taça só no final, cara. E tu vai conduzindo a mesa em relação ao serviço. Então, aí tem que ter a gestão, né? A gestão da categoria. E essa gestão ela vai desde tu ter uma carta, né? Ter uma carta de vinhos que digamos assim, a tua lista, o teu menu, o teu portfólio que tu vai estar conduzindo. Tu ter vinho em taça, né? Tu seguir nessa carta uma hierarquia, segmentar espumantes, depois os brancos. Ter essa seleção também, né, do início de vinhos em taças, etc. Mas uma coisa que eu acho que é
imprescindível, é oferecer. Com certeza. E nos dias de movimento, cara, essa ideia que tu falou da paeja, cara, o cara oferece uma amostra aí pro cara e o cara vai entrar na categoria. E outra coisa, né, Diego? Quantos rótulos tem no Brasil hoje? Hoje, esse ano, internalizaram em torno de 55 mil. 55 mil rótulos. Cara, pra mim, não dá pra eu pensar. Se eu tivesse um restaurante, eu ia dizer, gente, nós precisamos ter uma boa carta. E aí você fala, mas o meu restaurante é um restaurante mais simples. Você tem milhares de rótulos bons com preço mais baixo. Não, meu restaurante é um pouco melhor. Você tem muitos vinhos mais tops. Eu tenho um boteco. Você tem um monte de vinho para boteco hoje. Né? A gente não tem desculpa. A gente não é um mercado fechado. É isso aí. Né? Não é um mercado que você fala assim, aqui no nosso mercado só tem 200 rótulos. Como era muitos anos atrás, né? Que só quem era rico bebia vinho. Claro. Porque custava muito caro. Ou bebia vinho brasileiro de mais baixa qualidade. Que, né, nem se compara com o que a gente tem tecnologia hoje de qualidade e tudo aqui. Mas hoje se o cara falar assim, o maître, ou digamos que ele não tem o sommelier, né? O gerente que seja, me traz aqui uma carta com 20 rótulos, que seja. Mas assim, dentro do nosso perfil. Ele chama as importadoras, elas fazem esse trabalho. Claro. Né? Ou os vendedores, o pessoal que está com você. Né? Tem muita gente boa que pode fazer isso e fazer uma excelente carta. Não tem desculpa para você falar assim, não tem vinho. Tem vinho no mercado. Né? Total. Então para qualquer segmento, para qualquer tipo. Você fala, meu bar é um bar mexicano. Você consegue fazer vinho só para comida mexicana. Cara, e desenvolver curadoria, analisar a harmonização e conduzir, né, o restaurante em relação à venda. E outro ponto que a gente estava falando bem especificamente em um segmento de bar e restaurante que, cara, é a primeira tendência, eu acho que desse movimento de aproveitar esse segmento, que é subaproveitado no caso do vinho, a gente já falou várias dicas, vinho em taça, gerir a carta, trabalhar a degustação, e também, um outro ponto que é crucial, que a gente vai estar falando de atendimento, mas é treinar a equipe. E muita gente acha, cara, eu tenho que ser sommelier eu tenho que ter um sommelier no meu restaurante para vender vinho. Não, cara. E o que tu falou, Dani, é tudo, cara. Hoje, vinícolas, até representantes comerciais, eles já têm um nível de qualificação para treinar a equipe. Então, eu acho que esse é um ponto para qualquer aí, se você está pensando em estar desenvolvendo o segmento bar e restaurante, cara, começar com o básico, formatar a carta. Outra dica, assim, que eu pré-podcast estava trocando com o Daniel cuidar em relação à margem, não seja guloso em relação à tua margem, né? E também, outra dica que é de ouro, não trabalhe com os mesmos rótulos do supermercado. Por quê? Aí o teu cliente vai fugir da comparação. Claro. Se tem lá um rótulo que está no Sam's Club, por exemplo, está na promoção, normalmente o markup, a margem do bar e restaurante tem que ser maior, porque primeiro, teu volume não vai ser como os caras, e o segundo ponto, tu tem um custo de serviço. Claro. Tá? Então, foge desses rótulos de supermercados para o quê? Para o cliente sair daquela comparação de preço e ver está levando rótulos exclusivos e até um diferencial para o seu negócio. E eu acho um ponto importante também da gente pensar é o seguinte, quando a gente fala de um restaurante de luxo, um restaurante de alto nível, um restaurante estrelado, Michelin e tal, quem vai lá, vai já esperando uma carta, vai esperando gastar algum dinheiro, vai esperando um sommelier que vai estar super treinado, vai apresentar, vai falar, vai fazer harmonização, tudo isso. É o que se espera, certo? Claro. Quando eu vou num boteco, que eu quero sentar com meus amigos lá e quero pedir uma calabresa cebolada, eu não espero que venha um sommelier lá conversar comigo. Não precisa disso. Se tiver um sommelier, eu vou achar até estranho. Não é? Imagina um sommelier no boteco, cara. Não tem. É só pra gente se divertir. Eu acho que o vinho, ele tem essa... Todas as bebidas têm, de certa forma, isso, mas o vinho tem muito essa questão, que ele pode estar presente em todos os momentos. Num momento muito mais sério, onde você vai, de repente, comemorar 20 anos de casamento, ali você vai ter uma apresentação, você vai combinar com o sommelier, você vai levar o vinho, aquela coisa toda, mas ele pode ser simplesmente para você bater um papo com os amigos e comer um petisquinho, comer um bolinho de feijoada. Ele funciona assim também, e não precisa ter uma equipe, como você disse, super treinada para isso. Se alguém pensa que isso é barreira, é uma bobagem, porque, mas eu não tenho gente treinada aqui. Porra,
treinamento é mínimo que você precisa, né? Você precisa saber o que você está vendendo, claro. E né? principalmente, cara, assim, ó, dica prática, assim, cara, uma vez por semana, abrir uma garrafa de vinho, cara, mostrar, falar um pouquinho, história do produtor, que região é e o que harmoniza. Isso. Cara, esse espumante Brut Rosé harmoniza com feijoada, com bolinha de feijão, com bolinha de bacalhau, com calabresa, cara, dicas práticas do teu menu, né? Porque daí o garçom vai falar assim, não, esse vinho, essa faixa de preço, harmoniza com isso. Claro. Eu tenho visto cada vez mais, cara, nesses restaurantes mais descontraídos, né? Grupos de amigos ou grupos de amigas, né? Ou misturados, enfim. Você vê várias situações de pessoas que chegam, né? Se reúnem, colocam uma garrafa lá. Você pode prestar atenção, cara. É batata. Coloca uma garrafa lá no gelo e começa a beber. Uma garrafa em 4 pessoas, rapidinho ali, já termina. Vai mais uma garrafa. E isso ele vai consumindo. É o que você falou. O vinho nunca fica sozinho. Né? Não é. Você não bebe só o vinho. A gente está fazendo isso aqui porque está gravando podcast, mas senão a gente já tinha uma comidinha aqui, não é? Claro, com certeza. Pô, próxima vez, equipe. Pois é. O calabresa cebolado. Calabresa cebolado, exatamente. Mas então quer dizer, o cara pede mais uma entradinha, mais uma comidinha, mais uma porçãozinha e vai ficando ali, né? Então quer dizer, é para se pensar. Dani, a gente está falando muito segmento de alimentação fora do lar, ou seja, o cliente, da pandemia, 40 milhões de consumidores entraram para uma compra digital. Tá? E aí, cara, a venda de vinho online no Brasil, pré-pandemia, representava 4%, foi para 16%. Tá? E agora, a gente vê esse movimento do consumidor querendo uma maior experiência. E a gente está falando no segmento de bar e restaurante. Cara, a experiência. A experiência. Que é o quê? A harmonização na carta, um bom atendimento, sim, uma curadoria que, cara, curadoria, quando a gente fala, parece uma palavra mega sofisticada, mas é a escolha do vinho, cara, que às vezes para uma loja especializada ou para um bar e restaurante cara, nada contra o vinho que está lá no Sam's Club ou no Pão de Açúcar ou no Carrefour, cara, que tem sua função muito importante no mercado, mega hiper importante, mas a gente tem que pensar na tua rentabilidade. E aqui, né, o Pode Venda Mais Vinhos e toda a nossa comunidade, que o intuito é acelerar as vendas, né, até lembrando o pessoal, né, não deixe de dar aqui seu like, seu comentário, apertar aqui o sininho aí para tu receber todas as notificações aqui do canal, que nosso intuito é dar suporte para vocês, trazendo especialistas, dando dicas aí para você acelerar a sua venda, migrar de canal e também aumentar a sua rentabilidade com vinhos. Então, quando a gente fala em rentabilidade, é experiência. Sim. E o varejo digital ele foi muito importante na pandemia e o varejo tradicional ele deixou de apenas fazer o seu papel. Cara, vamos lá. Antes tinha cada um no seu quadrado. A loja especializada fazia o seu trabalho, o e-commerce fazia o seu trabalho, o cara que era especializado em clube, o cara que era especializado no flash sales, que era no desconto. E hoje, cara, todo mundo virou uma multicanal, ou omnicanalidade, etc. E tal. Aqui vamos simplificar. Hoje, Dani, né, agora em 2023, o crescimento das vendas de vinho no canal especializado, ou seja, mercado de vizinhança, ou seja, aquela loja especializada do bairro, da cidade, sim, e ainda mais, o canal especializado de vinho aumentou muito. Só que não indo mais pro lado que, cara, entrou na loja apenas gôndola e prateleira. A gente tá falando de experiência de degustação. Hoje a loja especializada de vinho, que é a segunda tendência, que é a multiplicação e o incremento, que eu acho que isso é muito bacana. Todo mundo fala, pô, agora esse ano caiu 6% as vendas de vinho. Tá? Mas, cara, olha o que a gente cresceu na pandemia, 32%. Tá? Então, na média, a gente está crescendo 20% comparado a 2019 para cá. Cara, 20%, cara, é um crescimento de categoria muito grande. Tá? E agora a gente tem uma mudança, né, de o consumidor que aumentou o seu nível de conhecimento buscando canais especializados e canais tradicionais, no caso, esse canal de loja especializada, só que ele busca não apenas o atendimento, no caso, a loja, a gôndola, que ela é importante, mas ele busca uma experiência de degustação, workshops, harmonização. E essas lojas especializadas pegaram essa veia.
Como tu vê esse movimento desse canal especializado de vinhos? Até que tu faz feira, né? O encontro de vinhos. Tem muitos pequenos e lojas de vinho que acabam participando. Fez agora em BH, né? Fiz agora em BH, a gente faz praticamente um por mês, né? Agora, às vezes acumula, né? Então, essa semana a gente tem em Curitiba e a gente vai fazendo bastante coisa. E você sabe que eu vou te responder contando uma história, porque às vezes é importante a gente aprender com os antigos, com as antigas gerações, né? As coisas vão se transformando, mas alguns ensinamentos ficam, né? Hoje, antes de vir para cá, eu passei numa loja, pode falar o nome de marca aqui? Passei na Reserva. Eu gosto muito das roupas da Reserva. E eu entrei lá, eu vi um vendedor, e eu reconheci, ele me reconheceu. Mas a gente ficou naquela coisa, ele falou, você já comprou comigo, né? Eu falei, eu já comprei, mas será que foi aqui? Ele falou, não, eu trabalhava numa outra loja. Puta, aí a gente lembrou e tal. Esse cara, ele falou pra mim, ele falou assim, cara, já lembrei de você comprou tal e tal camisa e tal. Pera um pouquinho, eu nem falei o que eu queria. Ele falou, deixa eu te mostrar umas coisas que eu tenho aqui que eu acho que você vai gostar. E aí ele foi, se era verdade ou não, eu não sei, até porque eu comprei camisas meio padrão, né? Ele poderia ter... O chip do CRM. Exatamente. Ele voltou com algumas camisas, algumas eu gostei, outras não. Então, o fato é que hoje, antes de vir pra cá, eu comprei mais do que eu ia comprar. Eu passei lá pra comprar umas coisas, levei mais do que o dobro do que eu queria levar. Por que eu tô contando essa história? Esse cara, ele se aproximou de mim ali, né? Como eu estava dizendo dos antigos, né? Que tinham aquele caderninho, né? E você chegava lá na vendinha, ô, seu Diego, tudo bem? Olha, chegou aquela... Beneficiado. Exato. Chegou aquela bolachinha que o senhor gosta, viu? Tá aqui e tal. Eu já até separei uma aqui para o senhor aqui. Pô, é isso que a gente quer essa proximidade, né? Que... Aí, de novo, não falando bem nem mal, mas é uma característica, as grandes redes de supermercado, por exemplo, não tem. Não tem. Né? Apesar de que algumas ainda tenham sommelier e tal, mas tem um giro muito grande de pessoas que o cara é humanamente impossível ele lembrar de todo mundo. Né? Não dá. A não ser que você seja realmente um comprador que vai todo dia lá comprar uma garrafinha, né? Mas essas lojas menores, elas têm essa proximidade. Eu acho que a gente fala muito de experiência, né? A gente vive falando, tem que ter experiência. Um dia uma pessoa me perguntou, falou, o que seria a experiência, né, com vinho? Então, o que eu tenho que fazer? Assim, é muito difícil eu acho, né, a gente determinar isso é uma experiência, isso você tem que fazer ou aquilo. Mas eu acho que essa proximidade os menores vão ter. Total. Né? E isso faz uma grande diferença. A gente gosta de ser chamado pelo nome, gosta de ser reconhecido. Uma venda humanizada. Uma venda humanizada, que aí, de novo, só os menores vão conseguir fazer, os maiores não vão. Esse é um benefício. E uma outra coisa que até a gente estava conversando um tempo atrás, o supermercado, ele compra lá um lote de Carmenère, por exemplo. Puta, esse lote aí encalhou, vai fazer o quê? Ele às vezes nem sabe por que encalhou, às vezes é algum problema, ele não sabe. O pequeno, ele compra lá um pouquinho, ele vem, meus clientes não gostaram desse Carmenère aqui não. Não compra mais. Porque ele vem aqui, ele tem sei lá, tem um negocinho no rótulo aqui que eles acharam feio. Puta, já vamos trocar já na próxima, daqui um mês já tô com um rótulo diferente aqui. Então isso eu acho que é a beleza do negócio e que um ajuda o outro, né? E vamos fazer uma analogia aí um supermercado no Titanic, um navio e a loja especializada de vizinhança ou regional, enfim, é um jet ski. Cara, o cara tem uma escutativa com o cliente, ouve, tem um feedback, abre garrafa. Né? Então, essa experiência, porque hoje uma loja especializada, a gente está falando de multicanalidade. Né? A loja especializada hoje faz delivery, então atende digital. Não precisa ter o e-commerce, mas atende pelo WhatsApp, atende pelo iFood, aplicativo ou direto. Cara, tem alguns alunos nossos, né, da nossa comunidade aqui, que vendem vinho climatizado. Ou seja, eu ia falar isso agora, cara. Eles colocam o vinho branco numa embalagem, um gelo, saquinho a vácuo e entregam, cara, daí o cara se sente hiper mega prestigiado, porque ele comprou um vinho branco. Não vai ter que esperar para gelar. Às vezes o cara vai chegar em casa, o convidado dele tá chegando e ele vai falar, gente, espera um pouco, toma uma aguinha aqui enquanto vai gelar meu vinho. Não vai esperar. Isso é experiência. Isso que vai ajudar. E a experiência é o atendimento, é saber pelo nome, é direcionar o cliente numa jornada, e a gente vai para vários pontos de jornada de cliente dentro de uma loja. Planograma, que é o quê? Exposição. Cara, subdividido por origem. O supermercado tem isso, é por origem, por tipo de produto, ou por organização. Mas na loja especializada, como tu falou, tu consegue conduzir melhor esse cliente, e também o cliente já vai mais
Quando ele entra numa loja de especialidade de vinho, o cara já sabe que ele, cara, a probabilidade de ele comprar vinho ou aumentar o ticket médio é muito maior, tá? Porque ele já entrou no espaço especializado onde tu vai conduzir. E aí, como tu pode estar conduzindo e também, né, o maior desafio de qualquer negócio, seja de vinho, um alimento, vestuário, é gerar recorrência. E essa recorrência aí a gente gera na experiência. Que a experiência nada mais é que tem um bom portfólio, tem uma boa exposição, né? E aí oferecendo momentos de experiência como, cara, uma degustação ou um dia que tu vai abrir um vinho diferente, abertura de garrafa. Abrir garrafa é a principal estratégia para aumentar as vendas. A pessoa, pô, tô tomando aqui um Cabernet Franc do Uruguai. Cara, pô, daí tu contou a história, que o filho pisando, cara, depois vai falar um pouquinho sobre o vinho. Então, esse é o intuito, que tu tem esse contato mais próximo para quê? Tu levar essa experiência, esse atendimento. E ainda mais, cara, hoje, uma coisa que é muito bacana de hoje em dia, que lá atrás, pô, Dani, aqui a gente está fazendo um podcast falando altíssimo nível em relação a conteúdo, experiência de forma gratuita. Hoje a educação, ela está no YouTube, né, com empresários, com especialistas de várias áreas, etc. Cara, há 5 anos atrás, essas informações que a gente está falando, quem tinha só nos grandes. Então, hoje, o pequeno empresário tem acesso à informação, ele tem acesso a ferramentas de tecnologia. Com R$60 por mês tem um CRM, cara. E aí tu pega lá, em vez de tu anotar no caderninho, tu vai lá no CRM e coloca. Cara, o cara gosta de vinho Uruguai, Cabernet Franc, a última compra foi essa. E aí quando tu chegou na loja, ou tu lembrou, cara, no máximo tu vai lá ver no CRM, ou tu faz uma venda ativa pelo WhatsApp, tu já vai direcionado e falou assim, cara, o cara lembra de mim. Tá? Então, isso é um ponto, cara, acho que do varejo especializado que vem aumentando. E um outro ponto, cara, que eu achei muito bacana, na última APAS, também eles falaram, né, em relação à pesquisa de varejo, o cliente, né, hoje o mercado está muito dividido em posicionamento preço de atacado, né, ou no varejo de vizinhanças, porque a pessoa está consumindo mais no raio. Ela está saindo menos de carro, né, porque às vezes até pro atacado, ela pega carro, gasta, etc. E tal. Então, hoje ela está fazendo uma compra mais especializada, direcionada, uma compra mais homeopática, menos volume, mas mais frequente, e para isso ela valoriza o atendimento. Então, 86% dos consumidores eles voltam, fazem a segunda compra no local pelo atendimento. Então, a loja especializada ela tem uma probabilidade, tá, de gerar uma experiência de compra, né, uma coisa é a experiência de consumo e de compra, uma experiência de compra que vai ter uma grande uma probabilidade de repetir essa compra se tu fizer um pós-venda. O cara comprou. E aí, gostou? Abriu? Tá precisando de alguma coisa? E que seja verdadeiro, né? Porque muitas vezes pode acontecer de o que o cara está precisando não ser o que você quer vender. Às vezes você tem lá aquele vinho que você fala, puta, eu precisava vender esse vinho aqui de qualquer jeito, né? Esse vinho está encalhado aqui, ou eu vou ganhar mais dinheiro vendendo esse vinho, né? Mas o que a pessoa quer, na verdade, é outra coisa. E a gente tem que pensar o seguinte, a grande maioria das pessoas, isso eu acho que sempre vai ser assim, não sabe o que quer, né? Não sabe exatamente qual é o vinho que quer. Não tem uma grande formação, né, para entender. Sempre você vai ter muito mais consumidor do que formador de opinião, né, do que expert no negócio. Então, quanto mais você for realmente assertivo, quanto você conseguir entregar de verdade o que esse cara está querendo, e ele chegar na casa dele, ou chegar no restaurante, lá, onde for abrir o vinho, e disser, puta, aquele vendedor acertou. Ele foi legal. Porque, imagina, a pior coisa é eu chegar lá numa loja e o cara falar pra mim, eu vou acreditar nele, porque eu não sei, né? Imagina, né? Eu não sei de vinho, eu chego lá e ele fala pra mim, cara, esse é o melhor vinho que tem e tal, e eu chego depois, sento com você aqui, que é um grande conhecedor de vinho, você fala, ih, rapaz, que mico, hein? Esse vinho aqui é ruim. Eu falo, puta, o cara ainda me fez passar vergonha aqui. Ou a gente abre e o vinho é ruim. Ruim pro meu gosto. Não importa. E eu falo, pô, esse cara não entendeu nada. Eu queria um vinho levinho, ele me deu um Cabernet, 36 meses de barrica, porque ele queria vender o negócio. Ele não vende mais, né? E o inverso também é verdadeiro. Ele vai vender, porque ele vai... Se o cara acertar, vai dizer, putz, esse cara foi bacana comigo. E ele, inclusive, me ofereceu um que não era o mais caro.
Ou pode ser que seja mais caro, mas não necessariamente seja, né? Então, acho que esse atendimento mais personalizado e entendendo realmente o que o cara quer, isso é o que a gente quer, né? Para qualquer coisa. É para roupa, que eu falei que eu fui comprar, para o vinho, para cerveja, para o uísque, para sugestão de restaurante, para tudo, né? E, cara, eu dou consultoria para uma rede de lojas, tá, de vinho. E é bacana, assim, porque a gente vê, né, cara, a grande oportunidade é a gente qualificar, né, esses vendedores e ter um atendimento especializado. Quando a gente fala de atendimento especializado, voltando ao que a gente falou do garçom, a gente pensa, pô, o cara tem que saber tudo sobre vinho, tem que ter um W7 ou um curso sommelier. Cara, a gente aplicou uma ferramenta de treinamento que é o quê? Uma vez por semana, tá? Cara, 1 hora, a gente coloca uma pauta. A pauta é Cabernet Sauvignon. A gente abre um dos Cabernet Sauvignons da loja, tá? E aí, quer dizer, na semana anterior, o atendente tem que pesquisar o que é Cabernet Sauvignon. Tá? E aí explicar. Cabernet Sauvignon é uma variedade originária de Bordeaux, mas se adaptou muito bem, Novo Mundo, Califórnia, Austrália, Chile, uma uva mais tardia. O cara pesquisa um pouquinho. E aí ele vai pesquisar a tipicidade do Cabernet Sauvignon, no caso, que está degustando do Chile. Tá? E aí ele estuda também o produtor. O que é o produtor? Cara, o produtor de vinhos é o Pisan. É do Uruguai, estuda a história, qual região que está, etc. E aí ele vem com a pauta e aí o gerente da loja começa as pegadinhas aí. Fala um pouquinho, o cara tem que estudar antes, uma semana antes. Claro. Tá? Ele faz, explica aí, Daniel. Daí tem o Daniel, a Dani e o Vitor. Né? Fala um pouquinho sobre a origem do Cabernet Sauvignon. Cara, e aí cria, nessa dinâmica de 45 minutos, no máximo 1 hora, né? Todo mundo falando o que aprendeu sobre o produtor, sobre a história do produtor e etc. E as pessoas vão gravando e vão criando o discurso. Porque uma coisa, né, é tu criar o teu storytelling, e aí a última dinâmica é, esse vinho harmoniza com o quê? Do restaurante do lado, ou harmoniza o quê? A gente vai falar agora sobre o modelo híbrido um pouquinho, que eu acho que é muito importante. Às vezes, uma loja especializada pode ser o modelo híbrido, que também servir algumas entradas, tábuas de frio, etc. O cara pode sentar com uma taça e com uma tábua de frio, por exemplo. Então, isso faz com que tu simplifique. Antes de chegar assim, não, tem que qualificar toda a minha equipe num curso, demorar 6 meses ou 1 ano, para depois começar. Não, cara, faz o básico, simples, abre uma garrafa, um rótulo por semana e pede para a tua equipe fazer uma pesquisa sobre aquele rótulo. E, cara, o treinamento e conhecimento, ele é constante. Tá? E você sabe que você está falando uma coisa que eu estou lembrando aqui, que eu faço na minha casa e que pode se aplicar muito bem para esses lugares. A gente, quando decide para onde a gente vai viajar, digamos, por exemplo, que seja a Itália. Tá? Então, na minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos. Né? Um ainda não sabe ler, o outro já sabe, né? Então, o mais velho já sabe. Eu, minha mulher e meus 2 filhos. Então, decidimos, por exemplo, Itália. Digamos que seja Vêneto. Tá? Só para ter uma ideia. Então, a gente está decidido, nós vamos para o Vêneto e tal. Então, cada um fica responsável por pesquisar alguma coisa dessa região. Eu, por exemplo, na minha casa, sou da gastronomia. Eu tenho que pesquisar o que se come lá, o que eu faço depois em casa, né, para a gente conhecer e tal. E aí, o que a gente começou a perceber? Aí o meu filho mais velho, ele pesquisa um pouco pesquisaria sobre o italiano, sobre a língua italiana, né, algumas palavras e tal, e minha mulher sobre alguns passeios. E a gente começou a perceber o seguinte, a gente passou para o mais velho para ele começar a ver passeios. Né? E ele começou a trazer algumas ideias, ele ainda não tem ele não consegue pesquisar como a gente pesquisa na internet e tal, mas ele começou a mostrar para a gente uma outra viagem que a gente poderia fazer, que a gente fez agora, por exemplo, em alguns países, e a gente visitou alguns lugares que a gente não visitaria, porque ele começou a dar ideias para a gente que a gente não pensava, a gente tem a cabeça de adulto, e ele tem a cabeça dele, de criança. E mais mente aberta. Mais mente aberta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pega, por exemplo, se você tem um restaurante A e eu tenho um restaurante B, a gente pode ser um do lado do outro, tá?
Mas o seu cliente pode ser diferente do meu. Quem vai saber disso? A força de venda ali, a brigada ali, não é? Então, se esses caras estão ali conversando sobre isso, eles vão trazer insights muito melhores, talvez, em alguns momentos, do que um treinamento sobre a história do produtor. É importante a história do produtor, mas só a história do produtor não vai vender. Eu dizer para você, eu contei a história para você desse aqui. É filho de produtores e tal. Legal, tá bom, mas o que isso implica? Pô, isso implica que eu queria trazer um vinho diferente para você conhecer e tal, né? Tem um porquê do negócio. Pode ser que os caras, os garçons, o chefe, o maître e tal, tenham uma percepção muito mais apurada do negócio e possam aplicar no vinho, né? Então, se você não usar esses caras aí a seu favor, você vai ter só uma coisa padronizada, né? Você vai ter um treinamento padronizado, que aí nem precisa, você pode passar num vídeo aí, põe na televisão aí, fica todo mundo assistindo e replica. E outra, o momento da compra, tu tem que ouvir, entender primeiro o que o cliente quer, para depois direcionar. Eu acho que esse é o grande ponto, é a escutativa de tu ouvir o consumidor, deixar ele à vontade, não ser um restaurante, mas ser uma loja física, tu fazer perguntas. Para que ocasião tu quer? Para consumo, para presente, ou o quê? Que tipo de vinho tu gosta? Estilo. Pegar algumas dicas para tu conduzir. Claro. Então tu vai conduzindo. Então, esse atendimento especializado, ele é interessante, mas para tu conduzir tem que ter um treinamento, né, ou pelo menos conhecer o básico. E tem muita gente que pergunta, mas Diego, eu preciso degustar todos os vinhos da minha loja especializada? Olha, o bom é tu conhecer e degustar os vinhos, mas, cara, tu tá iniciando o teu negócio, vai ter lá 90 rótulos, tu não vai conseguir comprar, degustar todos os 90 rótulos, etc. Tu vai confiar no importador, tu vai estar trabalhando e também pesquisando ou estando assessorado com uma empresa ou com uma metodologia que te conduza, né, a rótulos, fornecedores confiáveis, etc. Mas o grande ponto é essa oportunidade de degustar, e a tua equipe, né, também degustar, ela é importante porque, né, no passar do tempo, tu vai estar lá e no final do ano, tu vai ter aí quantos vinhos já degustados. Pois é, tá? E ainda mais, o vinho que é degustado na semana, na quarta-feira, que a gente faz o treinamento, provavelmente na próxima semana é um dos vinhos que mais vende, porque a pessoa já está com um discurso fresco na mente. E eu comentei também nesse modelo híbrido e oportunidades e a multicanalidade da loja especializada. Hoje a loja especializada, ela não precisa mais ser apenas a loja de gôndola, pode ter uma mesa. Dani, eu estou mentorando 79 lojas de vinho, negócios de vinho hoje, né, na nossa mentoria. Tá? Estou com 7 lojas em implementação. Das 7 lojas em implementação, todas têm uma mesa de 8 a 12 lugares para construção de experiências, workshops. Jantar harmonizado é complicado, porque daí faz parceria com o restaurante. Sim, claro. Mas, cara, o harmonizado é uma tabuinha com queijos, isso, cara, coisa simples, né? Ou uns finger food para tu conduzir, porque o teu core business é o vinho. Isso. Tá? Então, todas as lojas, o planograma e o layout da loja, todas têm uma mesa. E aí a gente tem um modelo que a gente chama de showroom de vinhos, que é um modelo que tu não precisa estar numa loja de rua, por exemplo. Tu pode estar numa sala comercial. Tá? Numa sala comercial e tu ter a mesa e tu faz um trabalho muito mais agendado. Tu pode ter uma loja de galeria que não está voltada para a rua, etc. Tu vai atraindo as pessoas para lá para uma experiência. Por quê? Na degustação que as pessoas pagam, tem uma conversão. Teve agora um aluno meu, quinta-feira passada, fez uma degustação com uma vinícola, apenas uma vinícola para apresentar as novidades, vendeu 9 mil reais. Tá? Então, é uma oportunidade de você abrir garrafa, as pessoas estão pagando por essa experiência, então vai ter um mega lucro no ingresso dessa experiência, mas tem que se focar na venda da garrafa. Com certeza. Você sabe que hoje à noite, por exemplo, eu vou num jantar harmonizado. Eu já vi, pelo que me falaram, um super jantar harmonizado, com grandes chefes e tal. E eu adoro, tenho certeza que você também gosta, que a gente que gosta de vinho, sempre a gente gosta muito disso. Mas eu costumo comparar o seguinte: um jantar harmonizado, esse, por exemplo, que eu vou, tem grandes vinhos e tem grandes chefes. Eles já provaram o vinho, eles fizeram todo o trabalho já para mim.
Eu vou sentar lá, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma boa harmonização. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Sem dúvida, uma coisa muito gostosa, muito bacana. Mas aí você não está aprendendo, você está aprendendo. Mas você está aprendendo com o negócio pronto. Eu chego lá, os pratos são super elaborados, e tal, que eu não vou fazer em casa depois. Tá? Eu não entendi a lógica do negócio. Eu só comi e bebi e disse, isso aqui está muito bom. Né? A não ser que você tenha alguém ensinando a harmonização com um jantar harmonizado. Aí é um pouco mais complicado. Mas o que eu quero dizer essa experiência de você colocar um pratinho de queijo, uns finger foods, um temperinho, alguma coisa. Eu gosto de fazer, às vezes eu pego, por exemplo, um queijinho branco e peço pro pessoal provar, depois colocar sal. Quem pode, né? Quem não tem pressão alta e tal, e ver que muda completamente o negócio e tal. Porque você pega a ideia do negócio. Você fala, pô, agora eu entendi o que isso quer dizer. Não que o cara vai em casa pegar queijinho branco e ficar botando sal de novo, mas ele já entendeu o poder do sal na harmonização. Né? E aí ele fala, puta, esse cara me entregou um negócio aqui. Esse cara, agora, pô, no mínimo, uma garrafinha de vinho eu vou levar para casa, né? Essa é a ideia. Porque depois, quando você vai no jantar harmonizado, você já entendeu o negócio. Fala, entendi o que esse cara fez aqui. Ele pegou esse ingrediente, esse e colocou com esse vinho. Né? É demais. Dani, faz um favor para mim. Pega aquela garrafinha de azeite aí do lado, tá? Essa daqui? Cara, há poucas semanas atrás, né, enfim, sabe, né, a gente tem a vinícola familiar, que é a Manus, e a gente é produtor de azeite. Né, e eu, em 2019, cara, um pouquinho antes, no final de 2018, perdão, final de 2019, eu fiz um curso sommelier de azeite na Itália. Legal. E lá eu aprendi, a gente fazia toda a parte de degustação de azeites do mundo inteiro, né? Sim. Enfim, e tinha um módulo, um dia só sobre a questão da harmonização, tipos de azeite, perfis de azeite, variedades de azeite, blends para saladas, comidas salgadas, do tipo, intensidades, né? E até sobremesa. E aí, cara, para ter uma noção, nessa degustação, né, que uns alunos meus, eu sugeri para eles, cara, faz o seguinte, pega azeite, sorvete de creme, sim, azeite, tá? E ele, né, já fiz o merchan, trabalho com azeite, mano, 0,1 de acidez, safrado, 2021, e bota sal marinho. E harmoniza, em vez de botar um moscatel, um vinho Porto, um fortificado, vamos trabalhar com vinho, e a gente pegou um Riesling, né, um Riesling até foi bacana, era um Riesling Renano da Miolo, da campanha. Então, garrafa Renano, enfim, etc. Um vinho com mais mineralidade. Sim. Sim, ó, resumo da obra. Ele falou, Diego, eu tô com encomendas, tá? Eu tô com encomendas de 4 garrafas para cada cliente. Ele só tinha as garrafas de azeite para essa harmonização. Então, cada pessoa na média comprou 4 garrafas de 500 ml de azeite. Por quê? Teve uma experiência e tu educou esse cliente. E esses jantares na loja especializada tem a oportunidade de educar esse teu cliente. Com gostos, sabores. E, cara, uma coisa simples, velho. Com certeza. Sorvete de creme, azeite e sal marinho. Né? E azeite de sobremesa, cara. E aí tu levou uma super experiência. Com certeza. Harmonizada com Riesling, cara, ou um vinho com mais mineralidade, etc. E você deu conhecimento pro cara. Aí o cara ele leva isso para casa, ele leva isso para sempre, para a vida dele, né? Você sabe que a gente tem uma história interessante no Encontro de Vinhos? Tem um expositor nosso de queijo. A gente, obviamente, é uma feira de vinhos, mas a gente tem algumas comidas, né? E tem queijo, tem tudo a ver com, né? Tem muita variedade e tal. E ele teve uma sacada muito boa. O cara foi gênio nessa. Ele tinha, sei lá, por exemplo, 10 tipos de queijo. Todos são muito bons. Ele tem os queijos brasileiros, tal, de alta qualidade. Por acaso, nesse dia, um dos queijos não vendeu. 9 venderam. Estou dizendo 9, mas se forem, né, 7 ou 8, sei lá. Sim. Um não vendia. Não vendia de jeito nenhum. Ele teve uma ideia. Ele pegou, ele é sommelier também, né? Ele pegou o queijo, pegou umas fatiazinhas, deu uma volta na feira e foi provar, foi fazer a harmonização. Aí ele voltou, ele fez uma harmonização boa, isso é fato, ele entende, ele conhece do negócio. Ele voltou, as pessoas passavam, olhavam, era um queijo mais caro. Né? Acho que por isso também não estava vendendo. E as pessoas, quero provar esse aqui. Ele falava, esse queijo aqui combina muito bem com aquele vinho. E ele começou a fazer isso, combina com aquele vinho. Sabe o que aconteceu? Acabou tudo depois, esgotou aquele queijo. Mas muito rápido. As pessoas iam lá, pegavam o vinho, voltavam ali, provavam, e realmente funcionava. Também não dá para ele tirar, né, do chapéu o negócio, tem que saber o que está falando.
Mas ele acabou e vendeu tudo aquele queijo. Por quê? Porque tinha uma harmonização boa ali. E realmente foi uma baita ideia muito simples. Mas ele deu conhecimento para as pessoas, e as pessoas levaram esse conhecimento para casa. Você não tira mais esse conhecimento de ninguém, né? Total. E por isso a gente vê que o varejo especializado de vinhos, ou o empório, pode ir por empório ou por delicatessen, dependendo o tipo de loja, ele vem crescendo muito, porque as pessoas estão buscando conhecimento. Mas para ter esse conhecimento no supermercado, a gôndola não fala. Não. E aí tu precisa ter um atendimento. Ainda não fala. Ainda não fala. Não sabemos como é que vai ser, né? Mas ainda não fala. Enfim, até, amigos nossos fizeram um teste aí do ChatGPT na escolha de vinho, etc. Então, não tá calibrado. Ou tu tem que calibrar o algoritmo. Exato. Mas não está calibrado ainda, né? A gente tem vários aplicativos digitais que auxiliam os filtros do site, etc. Mas, cara, eu nunca esqueço, Dani, quando eu comecei, eu implementei o e-commerce da Cooperativa Vinícola Aurora. E quando a gente começou a implementar o e-commerce, os representantes comerciais falavam, cara, perdemos emprego, agora vai ser... Cara, hoje é uma demanda de bons vendedores de vinho absurda. Então, nunca o papel humano, a tecnologia, ela vem para dar suporte, mas ela não vai substituir o atendimento, a personalização, porque pessoas compram de pessoas. Tá? E a gente vê hoje as estratégias de humanização, de marcas, Tesla, Elon Musk, entre outros, né, criando essa personalização, essa personificação, porque as pessoas gostam, né, e talvez o Elon tem um ativo mais forte do nome do que a própria marca. Né? Mas eu acho que esse ponto é importante, né? E acho que isso tudo complementa do que a gente está falando, que é a reputação das pessoas que estão atrás dessas marcas. É isso aí. Uma vez que ela tem a reputação, se eu tenho alguma dúvida sobre o mercado e eu ligo para você e digo, Diego, me diz uma coisa, você acha que é isso ou é aquilo? Se você me disser aquilo, eu vou acreditar, porque você tem uma reputação muito grande comigo. Eu acredito muito no que você diz. Então, mas você não fez isso de um dia para o outro. A gente estava dizendo, a gente não começou no vinho há pouco tempo. Não, assim, isso não é só no vinho, é em qualquer coisa. Né? Você precisa de tempo e precisa ir construindo. Alguns constroem mais rápido, outros mais devagar. Eu não saberia dizer quanto tempo leva, né? Mas é fato que você precisa ir construindo com todo mundo para que as pessoas acreditem em você, confiem, né? E você realmente entregue um negócio de qualidade. Entregue o seu conhecimento. E aí as pessoas certamente vão retribuir isso. Total. Cara, falamos aqui sobre consumo fora do lar, loja especializada que tem totalmente conectada à experiência, e agora vamos falar um pouquinho de produto. Né? E tem duas subcategorias, né, dentro do mundo dos vinhos, tranquilos, espumantes, fortificados, mas que eu vejo que elas estão ganhando muito espaço. Primeiro, vinhos brancos e frisantes. Né? E eu acho que a gente não precisa ser redundante, e a gente já vem falando muito, né? Vinho branco, ele é democrático, sim. Desde mais complexos de albarinhos, né? Você está falando do Uruguai, ou também acírtico, cara, degustou acírtico lá da Manos. Demais. Vinhos diferentes, ou então vinhos mais... o Moscato, por exemplo, a Maios, né? Sim, o Fabiano lá lançou, cara, incrível, um vinho com excelente custo-benefício, etc. Então, os vinhos brancos e os frisantes, e na minha opinião, eu coloco a categoria de frisante, né? Porque tem pouca gente sabe que o frisante pode ser gasificado, sim. Né? Ou natural. O frisante, até para vocês entenderem, né? O frisante, ele tem de duas atmosferas, e o espumante acima de 4. Atmosferas é a pressão do gás carbônico dentro na garrafa. E o frisante, vamos lá, fazendo uma analogia, eu adorei, esses dias eu fiz uma enquete, uma caixinha de pergunta, né? Por que não dá mais chance, né? Por que você apostaria nos frisantes? E um comentário foi muito bacana. O frisante é que nem eu, um libriano. A pessoa, o seguidor comentou, né? Ele é o meio termo entre o espumante e o vinho tranquilo. E cara, ele é o meio termo porque ele é um pré-espumante. Se o espumante for fermentação natural, né? Ele é feito método Charmat. Sim. Né? E hoje, o frisante lá atrás, ele ficou com aquela categoria do lambrusco. Sim.
que o lambrusco, a gente tem grandes lambruscos com fermentação natural, Sim. mas a maioria, que principalmente chegava no Brasil, era carbonatado. E a gente tinha também frisantes carbonatados. E hoje eu vejo, né, principalmente nas categorias de entrada, alternativas de ter um produto super genuíno, tá, com um ótimo custo-benefício, né, e eu vejo que o frisante pode ser é a grande tendência para o final do ano, na minha opinião, frisante e verão, frisantes e vinhos brancos. Dani, comenta um pouquinho sobre, tu que tem muita conexão aí com o consumidor, como tu vê esse movimento dos frisantes e brancos? Eu acho que é o que você falou, a gente falar que Brasil combina com vinho branco, vinho gelado, essa coisa todo mundo já sabe, né? Já é chover no molhado, né? Mas é fato que cada vez mais eu estou vendo, talvez seja uma característica muito mais dessas gerações mais novas, mas eu acho que no final todo mundo acaba se mesclando um pouco, né, vai se misturando, até as gerações mais velhas vão absorvendo isso também, que é a de ter prazer com a bebida, independente do status que ela traz para você. Né? Isso estamos falando especificamente de bebida e especificamente de vinho. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu acho que isso, com pequena amostragem dentro dos meus alunos dos cursos, muitos gostam de frisante, e gostam porque, alguns gostam porque já bebiam e gostam mesmo e pronto, e outros, quando eu falava, prove o frisante, eu sou muito adepto dessa ideia do frisante, acho muito legal, e quando eles provam sem se preocupar, mas não é um espumante, porque tem umas bobagens, né, que o pessoal fala, sem embasamento nenhum, né? Não é um espumante, não tem qualidade, não tem isso, não tem aquilo, que não é verdade. Se você prova de cabeça aberta, é uma outra categoria, como você falou, né? O cara bebe e gosta. E aí, cara, eu acho que o mais importante é beber e gostar. Se você gosta do frisante, puta, bebe frisante. Para mim, eu sempre penso o seguinte, não é possível que tenha produtores, né? Você conhece muito mais produtores brasileiros aí que fazem o frisante do que eu, que tem um alto volume, né? O cara movimenta a indústria dele ali, né? O maquinário dele todo, para não vender. Tem mercado. O que acontece muitas vezes, me parece, é um preconceito das pessoas, né, que se dizem talvez mais educadas no vinho e tal, o que é uma grande bobagem. Porque se você prova, ele tem um espaço muito, muito bacana. Em dias quentes, piscina, né, tem um monte de coisa, né? E até para, independente disso, quem gosta de frisante, que seja todo dia o frisante, claro, né? Mas é muito interessante ver as pessoas que não provavam frisante e não tem informação nenhuma. Eu falo, cara, toma isso aqui, prova esse negócio, sem saber o que é. O cara prova, eu gostei. Tem mais chance de gostar do que não gostar. Mas sabe por quê? Acho que, Dani, a pessoa sempre está ligada ao passado. Branco, vamos lá atrás a gente não... Vamos colocar numa régua, estou falando década de 90, até 2000. A gente tinha brancos de não tanta qualidade. Verdade. Né? E frisantes era subproduto. Sim. Tá? E hoje, tu vê produtores, por exemplo, como a própria Basso, aqui, com esse frisante aqui, cara, muito excelente custo-benefício, né? Usando variedades aromáticas como moscato, sim, mas a gente já começa a ver frisantes até... eu já vi até produtores portugueses, né, de Alvarinho. Cara, incrível. O próprio vinho verde, ele tem aquela agulhinha, né? Ele tem não é frisante, mas ele tem aquela picadinha. Por quê? Cara, para dar essa questão da refrescância, né? Eu acho que bebida gelada, tá ligado ao brasileiro, tem o gás, tá? O vinho verde é tranquilo, mas tem aquela agulhinha do gás. Mas o frisante, não precisa às vezes ter um frisante de duas atmosferas, tu pega um frisante de 1,5 ou 1,2, enfim. Eu que trabalho muito forte também com curadoria em vinícolas e também alguns produtores internacionais, a gente vem construindo e desenvolvendo. Agora a região de Lisboa, estive agora lá em Portugal, desenvolvendo muitos frisantes, né, eles falam de um degrau a mais que os verdes, ou seja, um pouquinho mais de gás carbônico, né, com o intuito de levar produtos descomplicados, mas genuínos, com qualidades, né, fermentação natural, etc. Então, eu vejo que hoje o consumidor ele tem que abrir a cabeça e, claro, buscar, pesquisar e buscar referências,
né, de ter produtos genuínos, de tanto brancos como espumantes. Brancos está mais consolidado, que hoje já tem grandes brancos de qualidade no Brasil. Frisantes, na minha opinião, o movimento começou mais recente, né, e a gente tem um histórico muito próximo do Lambrusco, né, enfim, que acabou, né, manchando um pouquinho a categoria, mas eu vejo que a minha grande aposta, né, de produtos de qualidade, né, que agora a indústria também está se orientando, tanto importadores, claro, produtores internacionais como produtores brasileiros, de estarem ofertando produtos de altíssima qualidade, claro, e com custo-benefício. E tem dois pontos que eu acho que vale a pena a gente lembrar. O espumante, para quem talvez não esteja acostumado, ele é bastante intenso na boca, né? Tem muita bolinha, né? Traduzindo aí a coisa. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho vários alunas que dizem, elas falam, não me agrada, é muito forte na minha boca, né? E é mesmo. Cremoso, preenche muito. Isso, é uma característica. Eu, por exemplo, é o que se eu falasse, qual é a categoria de vinho que você mais gosta? Para mim é espumante, né? E cada um é de um jeito, né? E tem gente que não consegue, não vai bem, né? É igual você perguntou, tem gente que, por exemplo, adora beber água com gás, e tem gente que diz, água com gás eu não consigo nem colocar na boca. Né? É normal. Então, o frisante, justamente por aquele comentário que você falou, ele está no meio termo, ele talvez preencha essa categoria. Esse pessoal que quer as bolinhas, mas não quer aquela coisa tão agressiva, entre aspas, muito entre aspas, né? Acho que o pessoal entende aí que estamos falando agressiva não no sentido ruim, né? Mas ele vai ser um pouco mais macio, um pouco mais fácil de tomar. E um outro ponto, que aí eu vou falar por experiência própria, que eu gosto muito, é para fazer drinks. Eu acho que ele é excelente para drink. Muitos drinks vão água com gás. Você pode até substituir, você troca, tira água com gás, ele já está ali levemente gaseificado. Porque o drink ele não é super gaseificado, né? Ele é leve, então, e o mercado de drinks hoje no Brasil está crescendo muito. Então, é algo para a gente pensar, e de novo, voltando naquele ponto lá dos bares e restaurantes, talvez para pensar isso até para drinks autorais. Cara, imagina o que tem de drink para ser criado com frisante. Porque tem os drinks clássicos hoje, né, que todo mundo conhece e tal, tem as variações e tal, mas, pô, deve ter muito pouco drink com frisante. Cara, bom, um drink assim que eu adoro é Portônica. Pois é, Portônica é demais. Incrível, né? E principalmente Porto Branco e tônica, etc. E foi uma categoria que, vamos lá, o consumo caiu e aí ela teve que se reinventar e até buscar novos consumidores. Exatamente. E eu vejo que o vinho branco, né, o rosé, espumante, ele vem buscando esse novo consumidor. Tá? E eu acho que tu tocou num ponto, né? Essa pessoa que não quer toda aquela cremosidade do espumante ou aquele gás, né, ela busca o meio termo. Então eu acho que o frisante, ela, além de levar o melhor custo-benefício, porque querendo ou não, exatamente, o meio vamos lá, é tempo, né? Um espumante, claro, um charmat de entrada 20 a 30 dias de autoclave. Então o frisante vai ter 12, 15 dias de autoclave, menos tempo, mais rápido no mercado, melhor custo. Claro. E aí a garrafa é uma garrafa com menos vidro, porque o frisante tu consegue colocar numa garrafa de vinho, não tem muita pressão, tu não precisa rolha, tu tem a tampa rosca, né, que não vai vazar, enfim. Então acho que são duas categorias agora para o último quadrimestre, levando custo-benefício e qualidade. Né? Então acho que são apostas. E nos vinhos brancos, Dani, eu vejo novas variedades. Vamos lá. A gente tem na lista dos vinhos brancos mais vendidos do Brasil são Chardonnay, Sauvignon Blanc e Blends. Tá? Blends principalmente, vamos lá, vinho verde, outros cortes, ou muito vinho italiano da Toscana, que tem Trebbiano, tem Chardonnay, sim, tem uvas autóctones e uvas internacionais. Mas novas variedades, cara, que tu vem te chamando a atenção de vinhos brancos. O quê? Olha, eu acho que essas variedades mais aromáticas, parece que elas estão ganhando mais mercado. Assim, pelo menos é a minha percepção. Mesmo a Moscato, né, que eu acho que talvez, de novo, né, muitas vezes pode ser que por preconceito, né, alguém diga, poxa, eu não gosto de Moscato, não gosto daquilo. Então, a gente estava fazendo um encontro de vinhos agora em Belo Horizonte, tinha uma
um expositor nosso lá, que o primeiro vinho que acabou deles foi Moscato. Vou te falar, um uruguaio da Placa Bosco. Eu adorei, velho. E ela faz um Moscato seco. Seco. Exatamente. E esse vinho, cara, É impressionante. O evento que me convidou do Uruguai Isso. foi o vinho branco que eu deu a liga, velho. É impressionante, com certeza. A própria Albarinho, né? Sim. Eu estava te falando, né? A gente faz as palestras aí para o pessoal do Uruguai. A gente fez uma última agora, foi lá em Curitiba, e tinha 3 albarinhos diferentes. E eles eram bem diferentes entre eles mesmo, né? Claro, tem a raiz, aí tem o DNA do albarinho, mas cada produtor faz de um jeito e tal. E as pessoas terminou, eu falei, bom, quem mais gostou de um, mais gostou de outro? Quase que unanimidade gostaram mais dos brancos. Né? É uma coisa que chama atenção. E é fato, né, que os brancos, eles têm uma paleta de aromas e sabores, uma coisa incrível, né? Você tem florais, tem frutas, tem muita riqueza de aromas e sabores que muitas vezes a gente não explora por falta de conhecimento. Sim. Ou por falta de oportunidade. De repente, né, você vai num restaurante que a carta é 80-20, né, ou 90-10, né, tem um branquinho lá só para dizer que tem lá no coisa, né. Então, acho que essas variedades aromáticas, de uma forma geral, me parecem estar aparecendo mais. Né? E aí também, de novo, eu acho que pode ser por conta aí dessas novas gerações aí que estão mais abertas e querem, cara, eu quero um vinho que me agrade. Né? Não sei se a Chardonnay é isso, é aquilo, é Chablis, não interessa, eu quero beber o que eu gosto. Né? Eu acho que esse é o lance. Levando nessa onda do vinho branco e só pegando a conexão com o nosso próximo e último tema, última pauta das 5 tendências que são vinhos premiums, né, eu colocaria, eu concordo plenamente Alvarinho como uma super tendência, principalmente que eu acho que é uma evolução, é um vinho premium em relação a os verdes. Tá? Porque hoje tu pega a região de vinhos verdes, que é a origem, né, lá do Alvarinho, tá vindo garrafas renanas bonitas, sim, vinhaços com complexidade, com malolática, né, para ter mais... Malolática é fermentação para principalmente volume de boca, etc. Manza, Uruguai, né, vem com vinhaços, né. Eu destacaria também a questão dos Riesling. Sim, com certeza. Riesling, cara, vem crescendo muito, principalmente Alemanha, Alsácia vem crescendo, tipo esses vinhos de nicho, né? E variedades exóticas. Vou dar um exemplo, né, do Merlot, né, a Manus. O cara lançou o vinho mais vendido no inverno da Manus, foi um vinho branco. Foi o lançamento do Assírtico, que a gente identificou com um vinho branco no inverno, pelo no inverno, o vinho, cara, e assim, ó, representou quase 35% das vendas, cara, do faturamento no mês, e foi um faturamento recorde. Sim. Tá? O faturamento recorde foi por causa do lançamento do vinho branco no inverno, cara. Porque, cara, era assírtico, uma variedade grega, diferente, o primeiro assírtico do Brasil, era vinificado junto com as rochas do terreno, é um vinho mineral, né? Eu acho que tem essa questão de vinhos buscando mais complexidade, e esse ponto leva um pouco de vinhos premium, tá? Que é nosso último, quinto ponto que a gente falou sobre consumo, né, experiência, a gente falou sobre atendimento, né, vinhos frisantes, vinhos brancos como produto tendência, e agora finalizando, né, com vinhos da categoria premium. Né? Principalmente eu acho que com a evolução e o aumento de consciência do consumidor, claro, ele está cada vez bebendo melhor. Sim. E a gente vê estatisticamente, eu tive agora 2 semanas atrás no evento da Ideal B, né, onde foi apresentado que em 2023 a gente tem queda comparado ao ano passado em volume em massa. A gente stratificar vinhos da categoria de alta gama, que são vinhos de alta gama, vinho premium, Diego, vinhos acima de R$120 na ponta. Eles têm um incremento de 54% comparado ao ano passado. Ou seja, o consumidor está bebendo cada vez melhor. Isso é muito bom para o mercado. Ele está buscando variedades novas, produtores novos, produtores menores. Outro exemplo da Manus. Olha a estatística, o mercado caiu 6% comparado ao ano passado. A Manus mais que dobrou o faturamento de um ano para o outro. Tá? Porque, cara, distribuição, produto diferenciado, e o vinho mais barato da Manus na ponta é 110. Tá? Então,
O que eu vejo hoje é que o consumidor está ávido por novidades. Tá? E está ávido também por... Daí tu começa a entender, a loja especializada cresce, experiência cresce. Então, o consumidor ele vai consumir vinhos mais caros quando ele tem um bom atendimento ou tem a experiência de consumo. E aqui é um excelente exemplo, o Cabernet Franc. Cara, o Cabernet Franc foi meio que esquecido. Foi. Uruguai. Cara, isso é um bom exemplo de um vinho premium, né, que está sendo explorado no Brasil. Mas, que eu acho que, como você bem falou, precisa ser bem explicado. Né? Aí eu acho que, claro que pode existem todas as possibilidades de compra e de consumo do mundo. Né? A gente vive no mundo de todas as possibilidades. Mas eu acho que a maioria não vai se aventurar em algo mais caro sem um prévio conhecimento ou sem uma ajuda de alguém que possa te direcionar. Né? Eu sempre digo que assim, se eu vou, por exemplo, num restaurante, estamos falando de vinho especificamente, vamos segurar aqui no vinho. Se eu chego lá, pode ser que eu tenha, por exemplo, R$300 para gastar em vinho, tenha na minha cabeça. Né? Eu digo, até R$300 eu gasto. Agora, não é por isso que eu vou pegar qualquer vinho de R$300 lá e sair comprando. Eu preciso entender por que eu estou gastando esse dinheiro. Né? Eu preciso entender o que eu vou fazer com esse vinho, onde é que eu vou, com o que eu vou harmonizar, se vale a pena, se não vale. Então, eu acho que quanto mais especializado também é o atendimento, mais fácil você tem para vender. Mas eu não tenho dúvida que é um reflexo meio que natural, seria essa segunda onda, né, que o pessoal às vezes chama. Você tem uma primeira onda, talvez, de um aumento de consumo, e aí na sequência você tem um crescimento de qualidade. Né? Isso é reflexo de um mercado talvez bem diversificado como o nosso e de bom atendimento. Né? O cara comprou e gostou. Porque se você não instigar também o cara, a gente podia estar aqui dizendo para todo mundo tomar sempre o mesmo vinho. A gente podia dizer, cara, não, olha, não compre vinho caro, não vale a pena e tal. Se todo mundo falar não compre vinho caro, talvez o cara diga, poxa, tá todo mundo falando isso, talvez não vale a pena. Né? E a gente sabe que vale a pena. E o cara percebe isso, ele tem um retorno disso na taça. É o que a gente está vendo aqui. Você pega esse vinho aqui, custa mais do que R$120, né? Mas é um vinho uruguaio, feito com Cabernet Franc, de uma família produtora de vinhos que tem aí uma delicadeza no trabalho, eles têm uma linha de trabalho muito interessante. O filho, né, o Gabriel Pisano, resolveu fazer junto ali na mesma vinícola, mudou um pouquinho o estilo, é outra pessoa fazendo, né, o vinho, mas seguindo o DNA da família e tal. Mas ele entrega o quanto custa. Né? Eu acho que esse é o importante. É você estar satisfeito com o que você comprou. Claro. Porque senão depois você não compra mais. Né? Você compra um negócio, você compra uma camisa que você paga caro, depois você usa ela rasga na primeira vez, você fala, esse tecido aqui... Tá ruim. Você não compra de novo naquele lugar, né? Mesma coisa o vinho. Então, acho que isso é... Mas é um ótimo reflexo isso. Né? Cara, e principalmente, assim, a gente está analisando e sempre analisar o consumidor. Tentar orientar o nosso negócio sempre para o nosso público-alvo. E tem muita gente que me pergunta, pô, Diego, eu tenho minha loja, eu só consigo vender vinhos até R$800, mas... O que você está fazendo para vender vinhos de alta gama? Claro. Tá? Então, a pessoa não vai querer ir lá e escolher um vinho, o rótulo ajuda, o discurso ajuda, etc. E tal, mas a experiência, abrindo a garrafa e outra, mais uma vez eu falo, quando tu abrir a garrafa, tu pode cobrar. Tá? Tu pode cobrar o custo, né? Fazer um evento claro, e cobrar o custo do vinho que tu abriu para o quê? Pessoa experimentar. Ela experimentando, ela comparando. Pô, esse é o vinho que eu compro, normalmente. Lógico. Esse é o vinho que tá aqui. Cara, custa 50% a mais, mas vale a pena. Cara, às vezes não para quarta-feira, mas para o final de semana. Exato, vale a pena. Exato. Então ele começa a ter essa experiência e tu começa a conduzir ele, né, para... É que nem carro, tu tá acostumado lá, eu tinha carro manual e depois o cara comecei de carro automático, eu não consegui dar um passo para trás. Claro. Enfim, agora ando de Uber, prefiro não consigo comprar totalmente automático, você não tem que fazer nada, né? Agora só ando de Uber e táxi, então pra mim é melhor, eu gosto, né? Enfim, a gente tem um carro aqui em casa, enfim, então acaba priorizando. Mas eu acho que esse é o ponto. A gente sempre tá orientando ao nosso consumidor. Dani, estamos aqui, cara, um papo mega gostoso, né? Mas quero mais uma vez agradecer, mas antes, né? Fala aí para nossa audiência aí como
como achar o Daniel, como conhecer, fala um pouquinho do teu trabalho, o que tu faz, os cursos, os eventos, né, que eu acho que é muito importante para o pessoal se conectar aí com um brilhante profissional aí do mercado. Obrigado. Bom, primeiro quero te agradecer aí já esse super espaço, é sempre muito gostoso a gente bater papo, conversar, né, é muito bacana. Desejo muito sucesso para esse podcast, tenho certeza que vai ser. Já tem um seguidor, quando sair, já vou clicar lá no seguir, assinar, sininho e tudo isso, pode ter certeza, porque com certeza vai vir muita informação legal aqui. Eu, como o Diego falou, eu comecei já há algum tempo, foi um dos primeiros blogs do Brasil, né, o Vinhos de Corte, que foi para as redes sociais, né? Só que, na verdade, eu comecei o vinho, o blog, e também essa empresa de eventos, que é o Encontro de Vinhos. Então, o Encontro de Vinhos hoje passa por várias cidades, é um evento itinerante. A gente faz 4 vezes em São Paulo, mas faz em outras cidades também, faz Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas. Ano que vem temos algumas novidades, não só novidades aí de formatos, mas de novidades de cidades também. Então, o pessoal que quiser seguir o Encontro de Vinhos, né, pode seguir nas redes sociais, @Encontro de Vinhos, vai participar desses eventos presenciais. E o meu, eu tenho alguns cursos online, a gente tem uma confraria também online, e tem o meu Instagram, que todo dia tem informação lá, tem posts novos, tem vídeos novos lá, que é o @vinhosdecorte. Aí é fácil de achar lá, e ver, aí tá até no TikTok agora. Eu fazendo dancinha. Não, dancinha eu não tô fazendo ainda. Boa, não. A gira na taça é melhor. Eu tenho medo de perder seguidor fazendo dancinha, cara. Eu acho que o pessoal não vai ficar lá me vendo fazendo dancinha. Eu acho que não, tenho certeza, né? Mas é @vinhosdecorte em tudo isso. Boa, Daniel. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí por participarem. Né? Aqui o Pode Venda Mais Vinho. Você pode estar seguindo, não só assistindo e ouvindo também, né? No YouTube, também no Spotify. Né, você pode estar nos seguindo aí, então não deixe de dar seu like, deixar seu comentário e também toda a semana aqui com conteúdo, principalmente para você que quer acelerar suas vendas e aumentar sua margem, você que já atua com vinhos ou também está pensando em estar empreendendo e surfando esse mercado de vinho, esse mercado que vem crescendo muito no Brasil. Até o nosso próximo episódio. Valeu, Dani! Valeu, saúde!